Vídeo 2. Há poucas semanas atrás, eu participei de um podcast e um dos recortes que eles fizeram para publicar no Instagram, independente do vídeo integral estar no YouTube, a maioria não vai lá, mas eu deixei uma fala que gerou bastante polêmica, quando eu mencionei que a última geração de programadores já nasceu, e quando eu mencionei que as linguagens de programação estão mortas. No primeiro vídeo, eu expliquei a minha visão e reafirmo que sobre o que eu penso, tanto dos programadores quanto das linguagens de programação. Mas agora nós vamos focar nos programadores. Como assim? Nunca se pagou tanto a programadores? E volto a afirmar, eu sou programador. Eu programo em Python, eu programo atualmente em Flutter, e Dart, eu programo em JavaScript, e tem diversas linguagens. Eu sou da origem mesmo, a primeira linguagem que eu aprendi foi COBOL. E a primeira que efetivamente eu comecei a escrever códigos foi o Basic da Sinclair, na época do NZ 8000. Isso foi na década de 80, não, nem 80, foi no início da década de 80. Então, eu sou um dinossauro da informática. Não pense que eu não sei do que eu estou falando, não. Por que que as linguagens de programa que o que os a última geração de programadores já nasceu? Por quê? Hoje não tem nenhum programador em sã consciência que não use inteligência artificial para auxiliar no seu trabalho. Eu falo por mim mesmo. Qualquer programador, por mais que domine aprofundadamente de uma linguagem de programação, a tendência é usarmos prompts para criar rotinas, para ajudar a depurar rotinas. Eu digo que eu, somado à inteligência artificial, consigo programar como se fosse uma equipe de 10. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de software aqui na minha cidade, somos do sul do Espírito Santo. Ele tinha, tem um software que é para automação de mercadinhos, de açougues, de farmácias, de lojas de pequeno porte. E, graças a Deus, o software dele está no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, vários estados. Era ele e tinha uma equipe de 6 programadores trabalhando com ele. Hoje ele trabalha sozinho. Não tem mais os outros. Simplesmente ele sozinho dá conta. Por quê? Porque ele utiliza IA. E eu observei no período que eu estava lá na casa dele, na empresa dele, na verdade, que nenhuma vez o telefone tocou. E eu questionei: "Ué, ninguém liga?" Ele mostrou que ele já tinha um chat de resposta com inteligência artificial, que fazia o atendimento e tirava todas as dúvidas a respeito do software. Então, a empresa era ele e a esposa dele, uma empresa que já teve mais de 10 funcionários. Pois bem, é natural que nós utilizamos isso, potencializa o nosso trabalho. E nós estamos falando de uma inteligência artificial primária, que nós conhecemos no ChatGPT no final de 2022, e que de lá para cá vimos nos surpreendendo com a capacidade dela. Então, quer seja Gemini, GPT, Claude Code, que é a que eu uso com mais intensidade, todas elas nos ajudam a ganhar tempo, a produzir. Ah, dá erros? Claro que dá. E muito, não são poucos não. E a gente tem que depurar, achar as falhas de segurança, achar brechas que são deixadas. Mas nós estamos falando de uma ferramenta de programação que ajuda muito e que é recém-nascida. A IA que nós vamos ter dentro de poucos anos, não vou dizer nem décadas, vai ser muito mais, assertiva na criação de códigos e na correção. Falhas que às vezes eu levava 1 hora, 2 horas para achar, hoje eu localizo em questão de minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 se for o máximo. Então, isso já é uma regra de trabalho. Achar que tem um programador que vai trabalhar só na mão, simplesmente você tinha perdido no tempo. Agora, por que que eu afirmo que os programadores, a última geração já nasceu? Porque hoje nós já usamos mais prompts do que a própria linguagem. Porque você cria o prompt, você vai depurar a linguagem, vai localizar as falhas, vai complementar, vai indicar correção de caminhos que na hora da codificação a IA tomou.
e que você pode seguir por um caminho que você considera que seja muito mais preciso, muito mais correto, tudo bem. Mas nós vamos migrar da área de programação para a área de projetar prompts bem elaborados, capazes de trazer resultados efetivamente corretos. Então, os programadores vão migrar para a engenharia de prompt. E a IA, mais à frente, que vai estar com certeza gerando códigos mais seguros e muito mais precisos, vai ser comandada por prompts também muito mais bem elaborados. Então, o programador praticamente deixa de existir e vai existir o engenheiro de prompt. Ah, mas ele vai ter conhecimento de código até o ponto que for necessário, sim, porque vai chegar um determinado momento que os códigos vão ficar menos em contato com nós humanos para ficar mais em contato com a máquina. Hoje, vamos lembrar, eu escrevo um código numa linguagem que a máquina é capaz de interpretar, que o computador ou que o compilador é capaz de interpretar e converter em linguagem de máquina. A partir do momento que as máquinas entendem a forma com que eu falo, torna-se desnecessário eu me preocupar com detalhes, com vírgulas, com pontos, com tamanhos de arrays, de tamanhos de ou com a linguagem que eu vou usar. Por quê? A compreensão do diálogo humano através da inteligência artificial, através dos prompts bem gerados, vão ser capazes de nos levar aos códigos, capazes de executar com eficiência. É uma questão de tempo, não tenho o que dizer. Já não sou eu que estou falando, é o bom senso que nos diz isso. Então, sim, volto a afirmar, a última geração de programadores já nasceu. Por quê? Muitos que já nasceram não serão programadores, serão engenheiros de prompt, serão engenheiros de inteligência artificial, serão aqueles até que melhorarão o sistema para que isso funcione e que nós nos desgastemos menos com detalhes mínimos que hoje às vezes geram uma dor de cabeça enorme, mas que nós que somos geeks, que somos apaixonados pela programação, e eu sou, então eu estou falando contra o que eu faço hoje, mas nós teremos muito menos contato com os códigos. Por isso, eu digo, a última geração de programadores já nasceu. Nós estamos em extinção, a não ser que nós ouçamos Charles Darwin, quando ele falou: "Não é o mais forte, nem é o mais inteligente que sobrevive, é o que mais se adaptar". Se nós nos adaptarmos da programação para a engenharia de prompt, sim, nós temos um grande futuro promissor e muito bem remunerado pela frente. Se você gostou desse vídeo, comente. Se você discorda do que eu falo, comente também, é muito bem-vindo. Pode me chamar de velho, gagá, pode me chamar de maluco, mas eu estou seguindo a minha razão, estou seguindo o que eu compreendo dentro desses anos de experiência que pude acumular até os dias de hoje. Será muito bem-vindo a sua opinião, quer seja a favor ou contra o que eu estou dizendo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.